Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus e o tema de hoje é Deus tem cuidado de ti. Amém. No livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales mais do que muitas aves do céu? Porventura não vale muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por isso que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Esse é um versículo que tem ministrado a minha vida por muitos anos. Como eu falei com vocês antes, eu moro sozinha há 5 anos. E nesses 5 anos eu tenho experimentado o cuidado do Senhor na minha vida. Eu tenho experimentado a provisão do Senhor, eu tenho experimentado a graça do Senhor, eu tenho experimentado a bondade do Senhor. E certa feita, eu tinha saído de um emprego e eu fiquei preocupada, né? Porque eu estava pagando aluguel na época. Fiquei preocupada, meu Deus, como que vai ser, né? Como que vai ser? Fiquei preocupada alguns dias, mas acreditei que o Senhor iria prover na minha vida. Eu estava num emprego onde eu já não estava me sentindo muito bem, sabe? Estava uma carga horária muito puxada para mim. Eu não estava tendo tempo de fazer outras coisas que eu queria fazer. E daí eu me inscrevi em um emprego e consegui passar para a entrevista. Só que eu precisava estudar sobre alguns assuntos que envolviam aquele emprego. E era muito assunto. E eu comecei a estudar. Gente, eu estudava dia e noite. Eu comecei a estudar, eu me dediquei, eu estudei. Senhor, eu quero muito essa vaga. Senhor, esse emprego é muito bom. Senhor, olha o kit, né, de refeição, o vale-refeição, vale-transporte, o salário, e isso e aquilo, e muitas coisas que eu queria muito aquele emprego. Então, eu comecei a estudar. E acreditando que eu ia entrar naquele emprego, que eu ia conseguir aquela vaga. Então, eu fui, passei na primeira entrevista, fui para a segunda, fiz a prova e não passei. Não passei, queridos, eu fiquei no chão. Eu fiquei tão triste, sabe? Porque eu dei o meu melhor, eu dei o meu máximo, eu me dediquei tanto. E daí eu fiquei no chão. E aí, meu namorado, não, Mili, mas você se esforçou, você fez sua parte, porque não era esse ainda que Deus tinha preparado e coisa e tal. E aí a gente foi em uma igreja. Sim, e aí eu fiquei esperando, não passei, né? Mas eu fiquei esperando, eles não davam notícia se tinha passado ou não. Fiquei dias esperando o resultado daquela prova e ficando ansiosa e ficando preocupada. E nesse intervalo, eu fui em uma igreja. E chegou lá, eu sentei bem no fundo, assim, com meu namorado. E aí Deus usou a irmã para falar comigo. E aí Deus falou com ela, assim, Deus falou comigo tremendamente através daquela irmã. E Deus falou assim para mim, quando foi que eu te deixei faltar alguma coisa? Quando foi que eu te deixei faltar alguma coisa? Não precisa ficar ansiosa. Porque eu estou abrindo uma porta para você, uma porta de excelência. Agora, quando você entrar nessa porta, você não se esqueça de me levar com você. Gente, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei impactada. Assim, falei, meu Deus. Como que o Senhor está me vendo, que o Senhor contempla que eu estou ansiosa, que eu estou preocupada. E o Senhor realmente nunca me deixou faltar nada.
Se eu disser para você que nesse tempo que o Senhor me deixou faltar alguma coisa, nunca me deixou faltar nada. E olha que eu já morei em outro estado, sozinha, sem ninguém da minha família. E o Senhor mesmo assim foi fiel comigo, sabe? Para quem não sabe, eu morei em São Paulo 3 anos e meio. Morei sozinha, trabalhava, pagava aluguel, morava sozinha. E Deus sempre proveu na minha vida, sempre. Me deu um emprego muito bom, uma empresa muito boa, com pessoas muito boas. Então, assim, realmente eu estava ansiosa e preocupada sem necessidade. E aí Deus falou comigo naquele dia. E eu acreditava que era aquela porta naquele lugar que eu queria trabalhar. Mas Deus quis fazer de uma forma diferente. Eu não passei naquele. Não passei. Mas aí eu me lembro que eu estava em casa. E aí eu falando, Deus, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de dinheiro, eu quero me casar, a gente tem tantos projetos, Senhor, eu preciso de dinheiro. E aí eu comecei a chorar, falei, Deus, eu preciso trabalhar, Senhor. E aí, queridos, foi assim, naquele momento que eu fiz aquela oração, chegou a mensagem para mim no celular. Tem como você me fazer entrevista aqui? Acho que foi amanhã, foi. Falei, com certeza, na hora. Na hora. E eu fui. E graças a Deus, não precisou nem o seguro acabar. E Deus proveu na minha vida. Sabe por que eu tô te contando esse testemunho? Eu senti de compartilhar esse testemunho com você. Porque Deus está cuidando de você. Talvez uma porta se fechou para você e você está preocupada como vai ser, o que será. Se você é fiel ao Senhor, se você acredita, Deus vai prover na sua vida. Assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você. O Senhor, Ele provê o que a gente comeu, o que a gente vestiu, o Senhor provê todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou vaidosa demais e às vezes Ele provê para mim coisas da minha vaidade que às vezes nem precisava. Mas o Senhor, com o cuidado que Ele tem conosco, Ele sempre provê. Assim também vai ser na sua vida, sabe? Assim também eu senti muito de compartilhar esse testemunho com você, para que você pudesse ter paz no seu coração. Não ande ansioso, mas coloque diante de Deus a sua oração. Fale para Deus, Deus, eu quero trabalhar em tal lugar, Senhor, se for a tua vontade. Agora não se esqueça de levar o Senhor com você. Não se esqueça de levar o Senhor com você. E eu sempre falo para vocês, eu não digo que eu sou religiosa, mas eu sou cristã. E aonde eu vou, eu sempre falo, Cristo. Cristo é tudo. E eu sempre faço questão de falar para as pessoas de Jesus. Então, quando você tem um compromisso com Ele tem um compromisso com você, Ele vai te colocar nos lugares específicos. Lugares onde Ele sabe que o seu trabalho vai ser bom. Gente, eu estava pedindo para Deus, eu queria trabalhar em algo que eu não dominava muito bem. Talvez eu não me destacasse. Mas a porta que Deus abriu foi uma porta que eu domino, que eu consigo me destacar e que eu desenvolvo muito bem e que eu fico muito feliz com isso. Eu amo o meu trabalho. Então, assim, às vezes Deus não abriu aquela porta porque Ele te conhece muito mais do que você. Sabe? Às vezes você não conseguiu fazer aquela faculdade que você queria fazer porque Deus te conhece muito mais do que você e está te preparando para você fazer algo onde você vai crescer, onde você vai desenvolver, onde seus talentos vão vir, sabe, para fora, aonde você vai para frente. Então, assim, acredite que Deus está preparando algo muito melhor e muito maior para a sua vida. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigado por esse devocional. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão ansiosas, preocupadas com muitas coisas. Às vezes, Senhor, é aquele concurso. Senhor, às vezes é a faculdade que precisa fazer. Senhor Jesus, é esse emprego. Às vezes, Senhor, a porta foi fechada. Senhor, ela precisa de um milagre. Ela precisa de uma provisão, Senhor. E nós queremos orar aqui agora e te pedir, Senhor, vem com a tua provisão, Pai, com o teu cuidado de Pai. Porque o Senhor cuida da gente como filhos, queridos. Então vem com o teu cuidado de Pai e provê na vida desse irmão, provê na vida dessa irmã, Pai. Prepara, Senhor, o melhor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus falou com você nessa manhã? Compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.